Olá, meus amigos, tudo bem com você? Hoje o vídeo é sobre não contrate um advogado antes de verificar esses seguintes pontos. Por que eu estou te chamando essa atenção? É o seguinte, muitas vezes você está na dúvida de quem que vai contratar, qual que é o melhor profissional, e eu sei que você fica na dúvida entre contratar aquele seu amigo, seu conhecido, aquele advogado perto da sua casa, aquele outro que entende mais sobre o assunto, só que mora um pouco longe. Existem muitas dúvidas de qual o melhor profissional que você vai escolher para contratar. Então, hoje eu trouxe aqui algumas das perguntas mais comuns que eu recebo e que eu vou compartilhar contigo, inclusive sobre pagamento de honorários, tá? Como que funciona a segurança do pagamento, seja o advogado que você for contratar pessoalmente ou até mesmo aquele à distância que mora lá no outro estado. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, acabo tendo muitos contatos e nós hoje nós temos clientes em diversos estados. Claro que eu não vim falar sobre a minha pessoa, mas eu vou dar exemplos que podem te ajudar na hora de você escolher um bom profissional. Está bem? Então eu anotei aqui, contratar um advogado online é tão eficaz quanto contra um advogado local? Sim, não, meu amigo, não importa a questão se ele é online. Um advogado é advogado. O primeiro ponto que você tem que fazer é verificar se este profissional ele é realmente um advogado. O que você vai fazer? Vai perguntar o nome completo dele, o número da OAB, tá? Então, por exemplo, você pode pesquisar aí o meu nome, Diego Idalino Ribeiro. Eu sou advogado previdenciário. O... E como que você vai pesquisar se ele é realmente um advogado, se ele está em dia, se está verde lá? Eu vou deixar um site aqui na descrição do vídeo, onde é um site de consulta se o profissional ele é cadastrado na OAB, ele é uma consulta nacional. Então, não importa se o advogado é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, não importa de qual estado ele seja, ele vai ter que aparecer neste site que eu vou colocar ali. Então, mesmo que você não tenha o número da OAB dele, você, ao pesquisar por nome, tem que aparecer lá, tá bom? O site, se eu não me engano, é da CNA. Mas eu vou colocar na descrição o site bem certinho, que aí você vai consultar e você é o primeiro passo, entende? Verificar se realmente é um advogado. Um outro ponto que eu chamo bastante atenção e que eu vou te dizer que neste ponto um advogado à distância vai ser melhor do que, às vezes, do que um advogado presencial é o seguinte, é na hora de assinar a documentação. Por que eu te digo isso? Muitas vezes você presencialmente você fica com vergonha de ficar verificando toda a documentação. Claro que é um padrão, a gente tem que conferir a documentação que você irá assinar, só que acaba que muitas vezes a pessoa até é teu conhecido, algo assim, e você fica na dúvida, vou ter que revisar todos esses documentos que ele está me pedindo para assinar, e porque pode, né, eu vou ler tudo aqui, às vezes você vai ver, tem 5 páginas ali para assinar, e isso, ao contratar um advogado à distância, como o advogado à distância ele vai te enviar a documentação para você analisar antes de assinar, você vai estar em casa, você vai ler com calma antes de assinar aquela documentação. Então acaba que é bem mais seguro do que muitas vezes ali na pressa, na hora ali, tá aqui o documento, assina para mim e tal, e aí você assina e você nem leu do que se trata aquela documentação. E principalmente a procuração. A procuração é um documento que eu chamo bastante atenção, porque o que acontece? Eu vejo muitas pessoas assinando procuração com poderes de saque, tá? Com poderes onde o advogado poderá sacar para você, no seu nome, digamos assim, e você nem se dá conta disso. Por quê? Muitas vezes você assina ali na hora, rapidinho, o advogado aqui e tal, e isso é normal, tá? Tem advogado que ele pega a procuração com poderes de saque, e tem outros que não, tá? Isso vai depender de como é a negociação entre vocês. Não estou dizendo que não é permitido o advogado
não sacar valores. Não, isso vai da negociação entre vocês, tá? Mas eu particularmente, eu não gosto, entende? Nas minhas procurações, o que eu faço? Eu deixo bem claro na procuração que eu ainda deixo ali bem grande, em negrito, procuração sem poderes de sacar valores em nome do cliente. Afinal de contas, eu não preciso dessa parte. Eu preciso de uma procuração para fins de encaminhar o pedido, seja no INSS, seja no órgão que for, entende? Eu preciso poderes específicos para aquela atuação. Então, eu não preciso de nada mais do que esteja ali combinado. O que nós vamos fazer? Nós vamos encaminhar uma aposentadoria, encaminhar uma revisão, buscar um atrasado de um benefício. Ok, então esse é o serviço que nós vamos fazer lá perante o INSS. E valores, aí a gente combina no contrato de honorários, mas eu não preciso passar dinheiro do cliente na minha conta, nem quero, imagina. Aí o meu imposto de renda, como é que vai ficar? Como é que eu vou esclarecer essa questão, né? Até porque eu vou falar mais depois, fica comigo que no final eu vou explicar como que é realizado o procedimento de pagamento, daí como que fica nessas questões. Eu já estou quase que adiantando toda essa parte, né? Então vamos para mais uma pergunta que é muito comum, tá? Como posso me comunicar com o escritório? Afinal de contas, imagina, vou contratar um advogado à distância, como que vai ser a comunicação? Veja, hoje é muito simples. Um WhatsApp você consegue enviar a foto de um documento, seja um atestado médico, foto da identidade. Então hoje é muito simples a comunicação. Acaba que é mais rápido tu enviar uma mensagem no WhatsApp, no e-mail, do que você ir até um escritório e levar uma documentação. Tá, Diego, mas eu tenho uma papelada aqui, eu tenho um monte de documentos, como é que eu vou fazer com todos esses papéis? Na verdade, quando você for contratar um advogado, o interessante de você poder ter a facilidade hoje de você escolher um advogado de qualquer lugar do Brasil é que você consegue optar por um advogado que entenda especificamente daquele teu assunto. Por exemplo, eu atuo especificamente na área de INSS, tá? Mas digamos que você esteja procurando um outro advogado que atua em um outro assunto e aí você pesquisando na internet encontrou um artigo lá e viu que aquele advogado entende realmente daquele teu assunto específico ou daquela tua doença ou daquele teu benefício que você está querendo. Então, esse advogado, você sabe que ele entende daquele assunto. Mas o fulano mora lá em tal cidade, muito longe. A distância hoje não é impeditivo. Por quê? Porque esse advogado, se ele entende do teu assunto que vai buscar, inclusive isso é um ponto que você pode perguntar para o advogado, você já atuou nesse tipo de causa? Entende do meu caso? É o mesmo caso? Você já fez o mesmo caso? Esse é um ponto interessante, porque muitas vezes simplesmente aquele teu vizinho, teu conhecido, ele pode atuar, mas porque o advogado pode trabalhar em todas as áreas, mas às vezes nem sempre ele fez um caso igual ao seu. Então é interessante às vezes você pegar um advogado que nem sempre é o teu vizinho, mas ele realmente entende a tua causa. E por quê? Porque esse advogado ele já vai te dizer quais documentos realmente precisam para o seu caso. Muitas vezes, você tem toda uma papelada e não precisa de tudo aquilo. Hoje, por exemplo, no INSS, a gente precisa consultar ali o teu extrato de contribuições. Vamos dizer que seja uma questão médica. Você vai enviar as fotos dos teus atestados ou a foto da tua carteira de trabalho e por ali a gente já consegue muitas vezes resolver ou analisar todo o teu caso, né? E não precisa a cópia da tua ação trabalhista que teve lá em tal ano. Até porque hoje os processos são eletrônicos, o próprio advogado consegue acessar o processo da tua cidade e verificar o que aconteceu com ele e dali em diante dar seguimento na tua situação. Então, o advogado que entende o teu assunto, ele antecipa caminhos, ele já sabe o procedimento. Então, muitas vezes não precisa
de toda aquela documentação que você acredita que precisa. E aí você vem... Eu sei que muitas vezes tem aquela questão, mas eu preciso ver o advogado cara a cara para ver, para sentir aquela confiança. Eu vou te dizer que hoje o advogado que você contrata à distância, ele, por incrível que pareça, ele tem que manter a reputação muito boa. Não que o presencial não tenha, todos têm, com certeza, todos têm. Mas eu digo o seguinte, hoje é muito fácil na internet, coloca o nome ali no Google, você já vai ver um histórico da pessoa. Só colocar o nome do advogado ali e já vai ver se tem reclamação, o que acontece, sempre tem alguma informação ali. Pesquisa lá, seja no Facebook, sempre vai surgir algo interessante. Então, hoje aquela questão do cara a cara nem sempre é a segurança que você vai ter. E a comunicação? A comunicação tem que ser uma comunicação eficiente. Então, muitas vezes, desde o início, você já pode identificar pontos. Por exemplo, você entra em contato com o escritório. Veja como que é a comunicação. Se é uma comunicação clara, passam informações. Hoje, como que a gente faz no escritório? Digamos assim, a pessoa nos contratou, tá? Então, nós vamos encaminhar o pedido no INSS, vamos encaminhar o pedido via judicial, independente. Protocolamos o pedido, a gente já envia o número de protocolo para o cliente com o site que a pessoa pode ir acompanhando, porque ela consegue também acessar. Não importa se esteja a 1 quilômetro de distância ou a 1.000 quilômetros, é muito simples. Passa os números de protocolo, número de processo, a pessoa vai acompanhando. Sempre que a pessoa tem dúvida, ela pode perguntar. O advogado, sempre quando tem um ato importante no processo, a gente costuma passar a informação para o cliente ir acompanhando junto, sabendo de toda a informação do que está acontecendo, né, durante o processo. Então, isso é muito legal. Essa pergunta é muito legal. E se tiver audiência, como será feito? Gente, hoje, as audiências, ao menos no previdenciário, que é a área que eu atuo, praticamente todas são online. Muitas vezes, na verdade, hoje os processos eles diminuíram muito a quantidade de audiência. Por quê? Porque grande parte dos processos hoje é papel, é documentos, são pedidos online. E um ponto bem legal também, que eu gosto de chamar a atenção, é que praticamente todos os estados do Brasil hoje os pedidos são tudo eletrônicos, tanto na Justiça como no INSS. Então não precisa mais aquela questão que você pegava, que nem eu pegava o carro que andava 60 quilômetros, 50 quilômetros para poder ir numa agência do INSS, às vezes, para buscar um documento. Hoje não precisa. Tanto o advogado ele tem o sistema com um convênio junto à OAB, que tem um sistema integrado ao INSS, onde a gente pode protocolar diretamente por ali os pedidos. E fora isso, ainda existe o Meu INSS, que é um sistema que o segurado mesmo ele tem acesso ao Meu INSS, né? E também a própria justiça hoje, os processos judiciais, eles, em grande parte, olha, deve ter algum lugar que não seja ainda eletrônico, mas assim, 99% dos pedidos hoje que a gente faz é tudo eletrônico, ou seja, a gente pega as fotos ali do cliente, que o cliente envia pelo WhatsApp, por um e-mail, te converte em PDF e faz todo o pedido eletronicamente. Um requerimento bem feito, então é bem legal e não precisa mais a pessoa ter que ir ao escritório. Nem a procuração hoje, você precisa... Já vou comentar como que você assina, vamos dizer, um documento à distância, uma procuração, um requerimento. Tem duas formas, tá? Eu utilizo, tem um sistema eletrônico onde você assina pelo próprio celular, ou também tem o método tradicional. Qual que é? Por exemplo, eu te envio a procuração em PDF, pode ser no WhatsApp, no e-mail. Você imprime ela na sua casa, numa lan house, numa livraria. Imprime ela,
confere, lê, tá, está tudo ok? Assina, envia por foto ou por scanner para a gente de volta. Esse é um exemplo, tá, que a gente costuma fazer aqui. Não precisa autenticar em cartório, como eu faço procuração que não dá poderes de saque de valores, então não precisa ser um documento autenticado em cartório. Mas cada escritório tem uma forma de trabalhar, então eu estou dando o exemplo aqui da forma como eu atuo. E vamos para mais uma pergunta. Como eu sei que meu caso está sendo tratado corretamente? Como eu comentei antes, o cliente ele acompanha também pelo site, então pelo próprio site da Justiça ou pelo próprio site lá do INSS com os números de protocolo, vai poder verificar como que está o andamento, o que está acontecendo, além de, claro, o advogado vai sempre informar, né? Seja o advogado pessoalmente, seja uma secretária, seja quem for ali. E o legal do atendimento à distância, do online, do advogado que está acostumado com esse atendimento à distância é que é muito mais rápido a resposta. Você quer uma informação? Manda um WhatsApp ali, manda um e-mail e já prontamente você vai ser respondido, porque ele está acostumado com esse atendimento à distância. E o engraçado, tive um artigo que eu escrevi sobre aposentadoria e o artigo ele foi republicado em outros diversos sites. Então, num dia, entrou mais ou menos em contato com o escritório, acredito que foram 80 e poucas pessoas ali naquele mesmo dia. E fora isso, ainda nós temos nossos clientes que já são do escritório, que também enviam mensagem. Então, quando a gente chegou de manhã no escritório, tinha lá mais de 100 pessoas aguardando a resposta ali, né? Então a gente tem que dar conta, tem que se virar e responder todo mundo, porque todos precisam da atenção que merecem, da informação do seu processo, de como está andando. Então isso é bem comum e o cliente tem que estar por dentro realmente do seu caso. E se eu ganhar o caso? Como que eu recebo o pagamento? Essa é uma das dúvidas mais comuns, tá? Eu vou comentar sobre o caso que eu atuo, que é previdenciário, INSS, tá? Então, o INSS ele tem mais de uma forma de pagamento, tá bom? Então, tem a forma administrativa, quando é diretamente junto ao INSS, e tem a forma judicial, tá bom? A forma administrativa, o pagamento ele sempre vai ir para o banco próximo à sua localidade, tá? Diretamente para a sua conta. Então, foi concedida a tua aposentadoria, você vai receber a tua carta de concessão ou um benefício, você vai receber a sua carta de concessão. Hoje é eletrônica, então a gente mesmo envia e você também tem acesso ali pelo aplicativo. Então, baixa a carta de concessão e o número do benefício, você vai até o banco que o INSS emitiu e você vai receber os valores e aí depois você vai pagar o advogado ali conforme você combinou com ele, contratou. E quando é judicial, da mesma forma. Foi concedida a aposentadoria, vai receber a notificação, a carta de concessão, o número de benefício. Você vai até o banco para receber o seu benefício mensal. Os atrasados, que muitas vezes, quando é judicial, ele sai, na grande maioria dos casos, ele sai via pagamento judicial. Por quê? Porque o INSS ganha um tempo a mais para pagar. Porque valores abaixo de 60 salários, ele sai via RPV e acima de 60 salários, ele sai via precatório. Mas é uma precatória, quando fala em precatório, o pessoal já se assusta, mas é uma precatória federal, então todos recebem só porque demora um pouco mais, tá? E o RPV, ou a precatória, é como se fosse um cheque, né? Então, ele é uma solicitação que ele é pago pelo governo via processo judicial. E aí, nessa precatória, tá? Por que eu falo no momento da procuração que não dá poderes? Por que é interessante ter uma procuração que não dá poderes de saque? Porque o que o advogado daí tem que fazer nesses casos? Quando sai um pagamento judicial, quase sempre é um valor um pouco melhor, né? Um pouco maior. E aí o advogado também tem que pagar os seus impostos. Ele não pode simplesmente receber lá
no caso, receber do cliente, não pagar seus impostos, não emitir nota fiscal, ou seja, o recibo, né, se for pessoa física, ou nota fiscal se for advogado que tem empresa registrada. Só que, neste momento, tá, quando é pagamento via judicial, quase sempre o padrão, tá, é o advogado apresentar o contrato de honorários já no processo para mostrar para o juiz, olha, eu tenho tantos por cento dessa causa. Então, desse valor aqui eu vou pagar os meus impostos. Porque aí, como que funciona? Nesse RPV ou na precatória, sai no documento, ele sai uma folha e nela está ali especificado, olha, o valor do cliente é tanto e saiu tantos por cento de honorários ali, X por cento, daí vai ser o que você combinou com o advogado, saiu separado em nome do advogado, mas aí é só a parte dos honorários que sai em nome do advogado, e não todo o valor, porque o advogado daí ele não vai estar com a procuração de poderes para receber os valores em nome do cliente. Então ele vai estar só ali uma reserva somente do percentual do advogado, para ele também pagar o imposto só da parte dele, e você vai receber o mesmo documento para você poder sacar o valor lá no banco da sua cidade. Não importa que o advogado seja de qual cidade for, o banco que você consegue receber é no banco da sua cidade. Aí você, com o mesmo documento, você vai receber a sua parte e o advogado recebe parte dele, e aí cada um paga os seus impostos corretamente. Não tem problema depois com fisco, com receita, então fica tudo muito mais transparente, muito mais correto, e todo mundo fica seguro e feliz. Uma outra dúvida bem comum que agora eu me lembrei também é sobre se um advogado, por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul, um advogado do Rio Grande do Sul pode atuar numa causa de São Paulo, numa causa da Bahia? Pode, tá? O advogado ele é registrado nacionalmente, então ele pode atuar em qualquer lugar do Brasil, está bem? Eu sou o advogado Diego Dalino Ribeiro e, por favor, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixe um comentário abaixo se você ficou com alguma dúvida em relação a este tema, que eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas, preocupações, é um tema um pouco polêmico, mas que deve ser esclarecido, está bem? Abraço e até mais.